Amém, meu amado? Você pode sentar, você que está aqui, você que está em casa, se você puder pegar a sua Bíblia aí. Hoje está fácil de abri-la no primeiro livro de Gênesis, o princípio. Gênesis significa o princípio, no princípio, são as primeiras palavras da Bíblia. E eu queria te convidar a abrir lá no capítulo 3. Uma história muito conhecida, por quê? Porque hoje nós estamos entrando em uma nova série em direção à Páscoa, que já está aí diante de nós, né? Começamos o ano, parece que ontem, né, Carlos? Já estamos aí na Páscoa e já vamos começar hoje uma série chamada Uma Jornada para a Cruz. Vamos ver alguns acontecimentos que precederam isso e eu quero compartilhar contigo, proclamar contigo uma notícia. E na verdade, notícia você já está cheio delas, né? Mas eu queria proclamar contigo uma notícia que você pode usar. Não quero fazer você perder o seu tempo, não quero fazer o meu tempo também ser perdido. Então eu quero te dar uma notícia que você pode usar, respondendo basicamente duas perguntas. O que significa a Páscoa e por que ela é importante? Nós vamos numa jornada, vamos terminar evidentemente vamos chegar no auge na crucificação e vamos terminar uma semana depois da Páscoa e agora. Depois que tudo isso aconteceu, o que é que a gente faz? E hoje nós vamos começar falando mais ou menos do porquê. Por que é importante? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos já há um tempo atrás. E dentro dessa pesquisa eles detectaram que mais ou menos 73% dos adultos que foram pesquisados não sabiam dizer especificamente qual era a maior razão de se celebrar a Páscoa. Muitos deles já tinham se perdido. Esse tipo de pesquisa não chega até nós, pelo menos aqui no Brasil não se faz. Não sabemos qual é o perfil do povo brasileiro que realmente sabe o porquê da Páscoa. Nós entendemos que é um feriado religioso, alguns até trazem alguma coisa de Jesus à mente, mas teoricamente é um feriado, ou seria, né, o feriado mais importante da nossa data, muito mais do que o Natal. O Natal parece que a gente se prepara mais, a gente faz mais coisas, decora isso tudo, mas na Páscoa parece que nós não damos tanta importância assim. Eu quero compartilhar contigo, em primeiro lugar hoje, a razão disso ser tão importante. Estamos há 3 semanas já, antes de chegarmos a esse dia, onde nós vamos lembrar muitas coisas. Na semana que vem seria o chamado Domingo de Ramos, vamos ter uma palavra sobre isso também. Mas por que se fala tanto sobre a cruz? Por que se fala tanto sobre a crucificação? Na terceira semana eu vou te dar aqui alguns dados científicos do que acontece, do porquê que se usava a crucificação como um dos piores martírios já feitos na história diante de um ser humano. Mas por que é dado tanta ênfase na ressurreição? A Páscoa nós sabemos, nós como cristãos, que é a ressurreição. Eu quero te convidar a olhar esse texto aqui, que é o princípio de todas as coisas. E vamos tentar olhar o que está acontecendo em Gênesis no capítulo 3, verso 1. Vamos até o 7 por enquanto, depois a gente vai mais adiante. Diz assim, minha tradução é a Nova Versão Internacional. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Querido, o que é que está acontecendo aqui? É uma história que você já ouviu várias vezes, você talvez já contou para outras pessoas várias vezes. Mas aqui dentro desse livro que se chama O Princípio, ele nos relata o porquê que nós celebramos, ou deveríamos talvez exaltar ainda mais esse dia. O que isso significa para nós? O relato da queda do homem.
Nós sabemos que Deus criou o homem para desfrutar de todas as coisas, e Deus colocou sobre o homem o encargo de administrar tudo aquilo que ele havia criado. E diferente de todas as outras coisas que Deus criou, ele tem um relacionamento agora com esse ser humano. E nós vemos aqui até dentro desse texto que lá no fim da tarde, algumas traduções vão trazer no entardecer, na viração do dia, outros na brisa da tarde, Deus passeava pelo jardim. Deus se encontrava, o homem conseguia ver, não sabemos qual é a forma com que Deus se apresentava para o homem, mas nós sabemos que Deus vinha até ali de uma maneira diferente. A onipresença dele está em todo lugar, mas de alguma maneira o homem conseguia ver Deus, e se relacionava com Deus, e conversava. Não sabemos qual é o conteúdo que Deus explanava com o homem dia após dia, mas nós sabemos que era algo inédito, algo que nenhuma outra criatura ainda havia presenciado. E eu falei isso para vocês em 2 palavras, por que Deus nos testa. Você pode procurar aí no YouTube, ou vocês que estão aqui depois que chegarem em casa, por que Deus nos testa. Eu dei um pouquinho mais de detalhes a respeito de como funcionava isso, por que é que Deus colocou uma árvore no meio do jardim, não com o intuito de colocar uma armadilha, mas uma oportunidade de ter um relacionamento diferenciado com o homem que nenhuma outra criatura teve. Mas eu e você sabemos o que acontece aqui. Adão e Eva basicamente se rebelam contra Deus. O destino da humanidade está selado aqui. A serpente, trazendo a figura ali de Satanás, Satanás significa adversário, ela começa distorcendo o que Deus diz. Deus disse que eles poderiam comer do fruto de todas as árvores do jardim, com exceção dela. E ela distorce as palavras, ela fala assim: Deus falou para você que não podia comer de nenhum. É assim que Satanás vem, é assim que o nosso adversário se apresenta diante de nós. Essa é a diferença entre a oportunidade que Deus dá através de um teste ou de uma aprovação, e a armadilha que Satanás faz, que ele começa distorcendo a verdade de Deus. É assim que começa a se infiltrar a rebeldia no nosso coração. Pois bem, no verso 1 ali nós vemos que ele distorce o que Deus disse, e ao distorcer o que Deus disse, eles começam a duvidar daquilo que eles tinham ouvido. Toda a informação que eu e você recebemos de maneira distorcida leva-nos a duvidar das promessas de Deus. Toda a informação que nós recebemos, inclusive a respeito de Deus, inclusive a respeito da palavra de Deus, que foi o caso aqui, quando nós recebemos ela de uma maneira distorcida, o resultado é que nós começamos a duvidar daquilo que até o próprio Deus disse para nós. Você pode até ter tido uma experiência sobrenatural com Deus, ou pode ter tido a certeza de que Deus falou contigo. Isso pode acontecer, como é o caso de Adão. Deus falou pessoalmente com ele. Só isso não basta para você permanecer de pé. O fato de você ter tido uma experiência no passado, o fato de você ter talvez ouvido a voz de Deus de maneira audível no passado, não é garantia o suficiente para te manter no caminho. Você precisa permanecer na verdade daquilo que Deus disse. Não foi o caso de Adão e Eva. Quer uma experiência mais sobrenatural que essa, do que o próprio Deus se apresentar diante de você dia após dia, do que o próprio Deus revelar para você as grandezas da criação, do que o próprio Deus vir até você, a presença do Deus de maneira sobrenatural vir até você? E ainda assim não foi suficiente. Por quê? Porque eles não permaneceram na promessa, eles não permaneceram na verdade, eles não permaneceram firmes e inabaláveis naquilo que Deus tinha dito. Por quê? Tudo partiu de uma informação distorcida. Quando eu e você, meu amado, nós recebemos essas informações infindáveis que estão hoje diante de nós na internet, não é verdade? Tantas informações. Se nós não permanecermos na verdade de Deus, nós vamos começar a duvidar do Senhor. Nós vamos começar a duvidar do cuidar de Deus. Deus não cuida mais de mim, olha o que aconteceu comigo, olha o que aconteceu com a minha família, olha como Ele me abandonou. Deus não quer mais saber de mim, porque eu tenho sido fiel a minha vida inteira, eu tenho sido um dizimante, um ofertante, ou agora, olha o que aconteceu, olha nessa pandemia, olha como estão as minhas finanças agora, ou enfim, tantas e tantas dificuldades e problemas que eu e você temos, que se nós começarmos a receber uma informação distorcida, inclusive da palavra, inclusive às vezes da voz de Deus, nós começamos a duvidar dele. Não importa o tipo de experiência que você já teve no passado. Portanto, o resultado da nossa dúvida hoje, querido, a primeira pergunta que você temos que fazer quando queremos questionar Deus no porquê, o que está acontecendo, por que está demorando tanto
para ele se converter, para ela se converter? Por que está demorando tanto para esse vírus ir embora, ou essa situação ser transformada? E aí a nossa fé começa a se abalar. A primeira pergunta que tem que haver no nosso coração: Senhor, será que eu não recebi uma informação distorcida? Será que eu não comecei a acreditar na mensagem do inimigo, ainda que ela venha travestida da palavra de Deus? Não foi assim que Deus disse? Quantas e quantas mensagens nós não vemos por aí? Que você dê valor, meu amado, ao pão diário, à simplicidade do Evangelho, à verdade do Evangelho sobre você. Às vezes nós queremos palavras espetaculares. Estou aqui 3 semanas antes da Páscoa, falando sobre a rebeldia e a queda do homem. Às vezes nós queremos uma palavra extraordinária, não no sentido de que venha dos céus, mas no sentido de que acalme o nosso coração, que motive apenas o nosso coração, que nos traga uma esperança, mas mesmo que não seja a esperança que o Senhor promete. Meu querido, o que eu e você precisamos é permanecermos firmes naquilo que Deus já nos disse. O que eu e você precisamos é mastigar e entender com mais profundidade qual é a nossa real natureza, qual é o nosso real estado. E eu estou aqui para compartilhar contigo nas próximas 3 semanas sobre aquilo que Jesus fez, que você já ouviu, talvez nessa altura, centenas e centenas de vezes. Quando nós distorcemos a palavra de Deus, nós duvidamos dele. E o que acontece na sequência do texto é que eles começam a se convencer de que Deus está escondendo algo deles. Olha, não, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque senão vocês vão ser igual a Ele. E aí qual é a informação que está chegando a eles, que chega a nós também? Acho que Deus está escondendo algo. Poxa, por que Deus não falou isso para mim? Por que Deus já não abriu essa porta para mim? Por que Deus não me fala de uma vez o que é que está acontecendo? Por que eu não posso comer dessa árvore? Por quê? E aí nós começamos a distorcer aquilo que Deus disse. Nós tiramos os nossos olhos da grandeza que Deus já fez na nossa vida, da criação maravilhosa, do ar que eu respiro, e começamos a focar apenas naquela única coisa que eu quero. Ainda que seja danosa para mim, ainda que me cause morte, mas é isso que começa a inquietar o meu coração. Eu não estou mais deslumbrado por estar no jardim, no paraíso. Eu não estou mais deslumbrado por ter sido criado de maneira totalmente diferente de todas as outras coisas. Eu só estou preocupado, eu só estou triste com a única coisa que eu quero que Deus não me dá. E aí eu começo a duvidar, e aí eu começo a pensar: porque o Senhor está escondendo algo de mim, Deus está com as suas mãozinhas assim, como se eu fosse uma marionete, brincando comigo, esperando eu sofrer, para daí Ele me dar o refrigério, para daí sim eu ficar preso nele, distorcendo as palavras do Senhor sobre nós. Até então o homem decide saber melhor do que Deus o que é melhor para ele, e esse é o ponto divisor de águas aqui. O homem, de tanto arrazoar no seu coração, como eu coloquei para você que nós fazemos a mesma coisa, né? Ficamos arrazoando no nosso coração: não sei se Deus é tão bom assim, eu acho que Deus está escondendo algo de mim, e aí eu começo a duvidar daquilo que Deus fez, ou já executou sobre a minha vida, os seus planos, as suas promessas, e aí então eu decido, assim como Adão, que eu sei melhor do que Deus o que é melhor para a minha vida. E o que é melhor nesse instante para a minha vida é eu pegar desse fruto, que não é um fruto ruim. A Bíblia diz que era bonito, era belo aos olhos. Que Eva, quando olha para ele, no verso 5, ela vê que é agradável para dele se obter conhecimento. Aqui começa o princípio de toda a queda, meu amado. Quando nós colocamos em qualquer outra coisa que não Deus o nosso valor, o nosso desejo. Ela olha para o fruto e vê que no fruto era bom para se obter conhecimento. Não mais Deus, não mais a fonte, no fruto. Agora veja se nós não fazemos isso hoje. Nós colocamos que se nós tivermos uma boa carreira, se a gente conseguir se formar, se nós conseguirmos aquele diploma ou aquele reconhecimento, aí eu vou me sentir completo satisfeito, como Eva. Eu coloco, quando eu terminar de construir a minha família, aí sim eu vou me sentir plenamente satisfeito. Quando eu conseguir
isso de dinheiro, esse carro, essa casa, ou qualquer outra coisa criada, que não nele, aí eu vou me sentir plenamente satisfeito. Qual é a origem do pecado? Qual é aquilo que está dentro de nós? Isso está dentro de você, está dentro de mim ainda. Eu tenho essa tendência a querer trocar o melhor ou a plena satisfação em Deus por coisas. Aonde começou isso? No princípio, aqui, querido. E agora todo ser humano já nasce com isso, não importa se você acha que ele é bonzinho ou não. Toda tentativa do homem de ser bom nunca é intocada pelo pecado. Nunca. Por isso, aquela ideia assim, não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu sou uma pessoa boa, então por que eu não vou para o céu? Por causa dessa natureza. Ainda que você tente ser bom, nem vou citar aquele, nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante do Senhor, mas a nossa tentativa de ser uma pessoa boa nunca é completamente intocada pelo pecado, porque dentro de nós sempre vai haver essa natureza, pelo menos enquanto estamos aqui, que ela se inclina a trocar a plenitude da vida, da alegria, da satisfação, da realização pessoal, da identidade, por coisas que não Deus. Ainda estamos hoje comendo, sendo tentados por nós mesmos, muitas vezes, pelo fruto da árvore do bem e do mal. E o que acontece aqui é que pela consequência de eles terem feito isso, eles fogem de Deus. A consequência de você buscar o teu próprio desejo, achar que para a tua vida, você sabe muito mais o que é melhor para você do que Deus, é eu fugir de Deus. Olha para onde caminha a humanidade, A primeira coisa que eles perdem, eles percebem que estavam nus. É uma metáfora, porque eles perderam a sua inocência. E comecei a ver coisas ruins aonde não deveria ver. Eles não querem enfrentar as consequências, porque agora eles saem, eles começam a buscar um esconderijo, eles sentem culpa e vergonha por suas ações. Essa é a primeira vez que eles têm esse sentimento na vida. Culpa, o que é isso? Vergonha. Então eles fogem, eles tentam se esconder de Deus. E quando são confrontados, o verso 12 e 13, o que é que o ser humano faz e se tornou especialista desde então? Transferir a culpa dos seus atos. Olha o 12 e o 13 comigo ali. Deixa eu ler o 8 em diante para nós não perdermos a história. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Olha Deus chegando. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor então perguntou à mulher: o que você fez? Respondeu a mulher: foi a serpente que me enganou e eu comi. Transferir a culpa dos nossos atos se tornou uma especialidade, não é? Desde criança, não é verdade, gente? Desde criança, quando você era pego, quando alguém que você conhece foi pego, quem que fez isso? A primeira coisa que ninguém te ensinou. O que você faz? Não fui eu. Se tiver um irmãozinho, um coleguinha, foi o fulano. Eu gosto daquela série lá, Todo Mundo Odeia o Chris. Tem um episódio que a irmã dele é especialista, em jogar a culpa nele sempre. Tem uma hora que ela segura uma boneca, ela quer cortar os cabelos da boneca e o irmão dela não está em casa. Ela fala assim: o Chris já chegou, para poder cortar e jogar a culpa nele. Às vezes nós somos assim, não é? Será que agora as circunstâncias já estão prontas para eu cortar o cabelinho dessa boneca e jogar a culpa em alguém? Será que as circunstâncias ao meu redor já estão prontas para que a culpa não recaia sobre mim? Não é assim que a gente faz às vezes, querido? Estamos prontos com a tesourinha na mão, com a boneca, pronto para cortar o cabelo da boneca e jogar a culpa em outra pessoa. Nós nos tornamos especialistas nisso. Agora, a nossa rebelião causa consequências para o resto da vida. O verso 17, olhe lá comigo se você puder.
Diz que Deus fala com o homem assim, ó, e o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Há uma consequência, meu querido, e a pior consequência não é nós termos que trabalhar com dificuldade ou com suor para obter as coisas da terra ou o nosso sustento. A pior consequência é nós termos que viver fugindo de Deus agora. É sairmos da sua presença e passar a vida inteira fugindo de Deus. E essa é a história do homem. Todo homem sabe, todo homem conhece, é só basta olhar ao redor. Romanos capítulo 1 fala que a natureza, as coisas criadas revelam a grandeza do Senhor. E agora nós passamos de hoje em diante a viver uma vida de supressão, de tentar apagar a verdade de Deus em nós, de que Ele existe, de que existe algo mais do que essa própria vida, e nós buscamos filosofia, trocamos Deus, a grandeza do Deus invisível e magnífico por coisas criadas, passamos a vida inteira preocupados em juntar a maior quantidade de dinheiro possível. Nós passamos a vida inteira tentando construir uma casa, um castelo, a melhor das coisas, como o objetivo final de estarmos nessa terra. Nós passamos a vida inteira buscando um conforto terreno, momentâneo, para que nós venhamos a nos esforçar menos aqui e desfrutar ao final, de repente, de pernas para o ar diante da praia. Esse é o sonho de consumo do ser humano. Esse é o objetivo maior de vida. Quem conseguir terminar a vida e não precisar fazer nada, ficar de pernas para o ar, de frente para a praia, tendo o seu sustento terreno garantido, esse atingiu o alvo de vida. Você entende que distorção acontece na mente, no coração do ser humano, quando ele está fora do propósito de Deus, meu amado? É pouco, não é pouco? Não é muito pouco? Viver aqui só para isso. Ter um objetivo de você nasceu. Agora, qual é o teu objetivo? É quando você ficar bem velhinho, você não precisar fazer mais nada. É isso. É isso. Não é pobre isso? Mas por que não sei quantos por cento, mas deve ser a esmagadora maioria das pessoas no mundo vivem assim? Inclusive muitos dos que se chamam cristãos. Você entende por que eu estou falando de novo as mesmas coisas? A essência é pão, é básico. Porque nós, eu me incluo nessa também, muitas vezes esquecemos a verdade daquilo que Deus fez por nós. Mas não se engane. Olha qual é o fim dessa história, verso 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, que era outra árvore, e o coma, e viva para sempre. O que é que Deus faz aqui? Deus não está dando proibição. Deus não está dando simplesmente castigo. Querido, Deus está cuidando do homem. Deus não simplesmente lançou ele na terra e agora viva. Deus, no momento em que o homem o trai, no momento em que o homem se rebela, no momento em que o homem decide que o homem sabe o que é melhor para ele, não mais Deus, ainda assim, o que acontece? O homem tenta cobrir a sua vergonha. O homem tenta cobrir os seus erros com o quê? Com uma folha de figueira. Eu digo e pergunto para você, é suficiente? É uma boa vestimenta? Protege do frio? Adianta muita coisa? Assim é a minha e a tua tentativa de cobrir a nossa vergonha. A nossa tentativa de se esconder de Deus é mais ou menos como de Adão e Eva. Deus está em todo lugar. Eu já citei esse exemplo para você. Você já brincou de esconde-esconde com uma criança e ela se esconde de repente atrás desse suporte que é totalmente transparente e ela fecha os olhos na ilusão de que agora eu estou invisível, ninguém me vê. Essa é a mentalidade de uma criança. Você como adulto, você faz de conta que não enxerga para prolongar a ilusão dela, não é? A nossa tentativa de se esconder de Deus é mais ou menos assim. Para onde me esconderei?
Salmo 139, né? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu for no mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu subir ao mais alto monte, lá tu estás. Em todo lugar Deus está. E a tentativa de fugir de Deus é a tentativa de uma criança querer se esconder de você atrás de um suporte como esse. Sabe, querido, nós agimos assim ainda hoje. Pegamos folhas de figueira para esconder a nossa culpa, não esconde. Vem o vento, vem alguém, puxa, rasga. Agora o que é que Deus faz? O próprio Deus cobre o homem. Só que para cobrir aquele homem, foi necessário que um animal morresse. Para cobrir agora aquela pessoa, para tirar essa pele de algum lugar, alguém teve que morrer. Alguém teve que ser substituto, alguém teve que pagar pela consequência do erro humano. Eu não sei se aquela pele foi uma pele de cordeiro ou qualquer outro animal que estivesse lá à disposição. Mas o fato é que eu olho para cá e vejo que, ei, Deus não abandonou o homem. Deus ainda se importa com o homem, a ponto de ensiná-lo, olha, você vai começar assim agora, a se cobrir assim. Agora vão haver algumas consequências, esses animais, esses outros seres aqui vão ter que padecer agora, por causa desse teu erro, até que eu não posso deixar você assim. Eu vou ter que te tirar do jardim, porque senão você vai comer da árvore da vida, e vai viver eternamente. Nós vamos voltar a comer dessa árvore da vida lá, quando nos encontrarmos com Deus novamente, mas isso é um outro assunto para um outro dia. Mas aqui, Deus remove eles do jardim, querido, não simplesmente como um castigo, mas como um cuidado. Eu não quero que você viva para sempre nesse estado. Eu não quero que você permaneça nesse jardim eternamente num estado de rebelião. Eu preciso prover algo diferente para você. Nós vemos esse diálogo de Deus lá no Evangelho de João, no capítulo 1, falando sobre Jesus, que era o Logos, que era a palavra, que era o verbo. No princípio, ele usa as mesmas palavras de Gênesis 1, no princípio. As mesmas, iguais, idênticas. No princípio ele era o verbo, ele estava no princípio com Deus. Tudo que foi criado, nada do que foi feito sem ele. Ele era a vida, e ele é a luz dos homens. Agora o ser humano caminha eternamente nesse estado. E a grande pergunta que eu tenho para você nesse final: o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a Páscoa? Meu amado, esse texto que eu li para vocês é uma imagem da nossa rebelião contra Deus. Romanos 3:23 diz assim que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Você pode traduzir essa palavra destituídos como não alcançar o padrão da glória de Deus. Todos nós agora, por nós mesmos, quando tentamos fazer coisas boas, somos como Adão e Eva pegando folhas de figueira para cobrir a sua vergonha. Não cobre, não consegue, não é suficiente. E toda a tentativa humana de se achegar a Deus, pessoal, única, ela é frustrada, ela é baixo padrão, ela não consegue chegar ao padrão da glória de Deus. É impossível nós sermos salvos por nós mesmos. É impossível. Guarde isso na tua mente. Se ainda você de repente recebeu uma informação distorcida, é impossível você ser salvo pelas tuas próprias obras. Eu citei isso em uma palavra: somos salvos somente pela fé, é uma frase de Lutero. Mas a fé que salva, evidentemente, nunca vem só, ela vem acompanhada de obras, mas não são as obras que nos salvam, meu querido. Não é, hoje eu estou certinho, essa semana eu estou certinho, então Deus vai responder a minha oração. Eu vou entrar agora num propósito de jejum e oração, e aí eu vou viver uma vida corretíssima essa semana, e quando eu chegar na sexta-feira, que é o dia da entrega do jejum, então Deus vai ouvir a minha oração. Não é porque você crê, mas é porque você crê que você fez as coisas certas. Aí Deus, agora Ele tem que me dar. Como uma criança que se comporta lá em novembro, dezembro, para querer ganhar o presentinho de Natal do dia 25. Você entende o que a gente faz? Você entende que nós depositamos não em Deus, mas às vezes mesmo dentro da igreja, na nossa justiça própria, porque eu estou certo, porque eu faço o que é certo, porque eu perdoo aqueles irmãos infelizes lá que vivem errando, aqueles fracos na fé, porque eu dizimo, porque eu oferto, porque eu faço, aí eu faço um monte de coisa, então Deus tem que, eu determino, então Deus tem que. Deus já nos deu o maior presente. Quando nós fazemos assim, quando nós agimos assim, quando nós pensamos assim, somos como Adão e Eva, que têm o paraíso inteiro diante deles, mas olham e cobiçam apenas o fruto que Deus falou que não era.
Deus nos deu tantas coisas. É uma imagem da nossa fuga de Deus. As nossas ações retratam o nosso coração. Como estamos diante do Senhor? As nossas ações retratam o nosso coração. Meu amado, não é tanto pelas regras que quebramos, mas pela inclinação que nós temos de quebrá-las. É aquela famosa frase: poxa, o que é proibido é melhor. O que é proibido me atrai. É essa inclinação que está dentro de nós e que nós precisamos sermos redimidos. Está lá dentro de nós, esse estado do nosso coração que é rebelde constantemente contra Deus. Esse é o nosso estado hoje. É uma imagem de uma fuga constante de Deus, fuga da nossa vergonha, fuga da nossa culpa. Estamos expostos, a nossa nudez está exposta diante do Senhor. O nosso coração, a nossa mente, as nossas intenções, o tempo todo lutam contra os princípios de Deus. Não é isso? Nos inclinam, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, que a Bíblia fala, né? Eu olho, aí já me vem aquele pensamento e eu tenho que ficar lutando contra ele. E eu sinto isso e agora eu percebo que não é isso que é para eu fazer. Eu tento encobrir sozinho as minhas próprias falhas. E é como encobrir com folhas de figueira. E qual é o resultado final? Eu acabo por fugir de Deus. A minha intenção era me aproximar dele, mas essa tentativa de me justificar, me acaba levando para onde? Para longe dele. E esse é o meu estado natural. Por último, é uma imagem da minha própria ruína. 1 Coríntios, Paulo vai compartilhar que todos nós morremos em Adão. Morremos aonde? Espiritualmente. Todos nós morremos em Adão, e mesmo Paulo vai falar em Romanos que o salário do pecado é a morte. Que morte ele está falando? Não é física, porque você está aí, eu e você, né, pecando, volta e meia, e ainda estamos aqui respirando. Ele fala assim, o pagamento de você viver assim é morte. Que tipo de morte? Viver longe de Deus. Quantas pessoas você conhece que não conhecem a Deus, que estão desesperados nesse momento, que não conseguem enxergar mais? Eles tinham certeza que em 2021 o vírus ia embora, ele não foi. Eles tinham certeza que quando a vacina chegasse, tudo voltaria ao normal, e não voltou. E eles agora estão desesperados. Eles tinham certeza de que seria só aqueles 4, 5 meses de auxílio suficiente para passar tudo isso, e agora acabou o auxílio, está vindo um outro agora menor, depois não vai mais ter, e aí agora? Agora saímos de 0% de reunião, entramos em 25%, depois fomos a 50%, e agora o próximo é 75%, e de repente voltamos para o zero de novo, e começamos de novo, e não sabemos quanto tempo vai durar. Quantas pessoas você conhece que tiraram a esperança do sustento, da vida, da alegria, da provisão em Deus, e colocaram em coisas, no presidente, no governo, na vacina, no comércio, no retorno, quando eu vou poder abraçar de novo, enfim, coisas. Por quê? Porque é a natureza rebelde do coração do homem. Meu amado, a nossa rebelião, a nossa própria tentativa de corrigir, nos afasta cada vez mais de Deus. Cada vez mais de Deus. Então, aonde a Páscoa se encaixa nisso? Eu quero te dar alguns versículos para você anotar, se você puder, principalmente se você estiver em casa. O pessoal que está moderando lá pode colocar no chat para mim, por favor. Romanos 5, verso 8. A Páscoa é sobre restauração. Nós vamos falar sobre isso nas próximas 3 semanas. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Você não fez algo bom para que Cristo morresse por você. Guarde isso, que essa informação distorcida que está por aí. Você não fez algo bom, você não se demonstrou uma pessoa boa, uma pessoa fervorosa, uma pessoa correta para que Cristo morresse. Cristo morreu quando você ainda era pecador. Faz toda a diferença. Sabe quando alguém te faz algo bom, não porque você não fez nada. Quando alguém te faz algo bom, quando você fez algo ruim. Quando alguém te retribui, não porque você fez alguma coisa boa, ou porque você está lá com aquela cara de santinho, eu acho que essa pessoa merece. Está aqui, R$1.000 para você. Não. É como se Deus tivesse te dado algo, como se eu tivesse te dado algo, quando você fez algo muito ruim para mim.
Entende? Quando eu ainda era pecador, Cristo morreu por mim. 1 Coríntios, Paulo fala no capítulo 15, verso 22. Assim como todos morreram em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. A nova versão transformadora. Por fim, Romanos capítulo 3, verso 24 e 25. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim que a sua justiça em favor daqueles que creem. Que diferença faz a Páscoa, meu amado? A ressurreição de Jesus Cristo pode transformar não só a maneira como eu vivo, mas a maneira como eu morro. Jesus morreu por mim quando eu ainda era um pecador. Ele não só morreu, mas Ele me tornou justo. Muitas pessoas dizem que creem na ressurreição, mas às vezes nos falam assim: mas eu não entendo. Tem no mínimo 15 referências históricas. Jesus conhecendo pessoas, Jesus tocando em pessoas, Jesus falando com pessoas depois da ressurreição. Certo dia, depois de Ele se ressuscitar, Ele preparou um cafezinho diferente para uns discípulos dele que estavam à beira-mar. Num outro momento, eles estavam fechados, com portas trancadas. Ele aparece no meio deles e Ele permite que o toquem fisicamente. Em uma outra situação, onde havia mais de 500 pessoas, Ele aparece diante delas e dá um belo sermão antes de subir aos céus. Há tantas pessoas que viveram durante muito tempo antes desse testemunho ser escrito. Por quê? Porque existiam testemunhas vivas, não precisava recontar a história. Quando essas testemunhas começam a morrer, as testemunhas oculares, aí é uma necessidade de deixar algo por escrito. Então se começam a registrar as coisas que nós vimos. Mais de 500 pessoas o presenciamos, ouvimos, o tocamos, comemos com Ele depois de morto. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. 3 coisas para terminarmos essa palavra. O que é que significa a sua ressurreição? Jesus é quem Ele afirmava que era. Ele falou algo que nenhum profeta, nenhum filósofo jamais disse no mundo: eu sou Deus, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Colossenses capítulo 2, Paulo vai dizer assim: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Toda essa minha palavra de hoje. E da incircuncisão da sua natureza humana, tudo aquilo que eu descrevi para você hoje. Então, o que é que Ele fez? Essa é a Páscoa, meu querido. Então Deus lhes deu vida com Cristo, perdoou todos os seus pecados. Sabe o que isso quer dizer? Jesus tem o poder de perdoar. E Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-os e pregando na cruz. Foi isso que Ele fez por mim e por você. Ele era quem Ele afirmava ser. Ele tinha o poder que Ele afirmava ter. E por último, Ele fez o que Ele prometeu fazer. O último texto, Romanos capítulo 6. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. Qual é o seu fim? É a vida eterna. De novo, lembra do fruto que eu comia? E eu queria viver em rebelião eterna? Não. Deus preparou algo para você. Deus cobriu você. Deus preparou um outro sacrifício para que você voltasse a viver essa vida eterna. Só que é somente através dEle. Você precisa voltar para Ele. Se você pudesse colocar de pé. Como eu recebo essa graça e misericórdia? E você podemos perguntar: como eu recebo essa graça e misericórdia? Como, meu querido? Como eu posso voltar? Eu não sei qual é o teu estado hoje, não sei qual é o teu relacionamento com Deus. Eu não sei se você tem trocado talvez o Deus Criador, a grandeza do Deus Criador pelas coisas criadas. Ou você que está em casa, talvez esteja nos ouvindo pela primeira vez, talvez a primeira vez que você tem contato mais profundo com a palavra de Deus. Faça essa reflexão você. Pergunte para você mesmo: é isso que eu tenho vivido? Será que eu tenho trocado? Será que eu tenho procurado esconder as minhas vergonhas com uma folha de figueira, ao invés de me deixar ser coberto pelo sangue de Jesus? Ao invés de me deixar ser coberto, de ter os meus pecados cancelados, o meu passado totalmente jogado aos pés da cruz, e receber essa nova vida, que não me dá apenas uma nova vida terrena, mas ela me restaura no propósito original, um ser eterno. Geralmente eu falo isso nos ofícios fúnebres,
Tenho feito muito mais ultimamente do que gostaria nesse tempo, mas é um tempo para nós refletirmos. O que eu faço com a minha vida aqui? Termina aqui, diante de um caixão ou de um desastre natural? Tudo termina aqui? Por que eu sou inconformado com a morte como ser humano? Por que eu não consigo diluí-la? Por que eu... Poxa, não pode terminar aqui. Por que todo ser humano é inconformado com a morte? Tenta justificar, deve existir algo mais. Ele cria teorias. Porque você e eu fomos criados para sermos eternos. E todo ser eterno não se conforma com a morte. Está dentro de nós, da nossa essência. Nós fomos criados para sermos eternos. E Deus, apesar da nossa rebelião, Ele preparou um plano para que eu e você pudéssemos desfrutar do descanso que é estar com Ele. Quando os nossos dias se findarem aqui, cantamos isso hoje, lembra? Até o meu tempo aqui findar, então verei o meu Deus. Como é que termina a música? Para casa eu vou. Esse não é o destino final. Esse não é o meu lar. Estamos em uma jornada para a cruz. E nós vamos ver lá no último dia o porquê da ressurreição. Qual a importância que há na ressurreição? Hoje nós entendemos que vivemos debaixo dessa natureza rebelde, mas Ele proveu um retorno de volta ao lar. Ele proveu uma garantia que eu e você não conseguiríamos prover com as nossas próprias obras. Como eu recebo essa graça e misericórdia? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10. Se você que está em casa, hoje estamos em 25% da capacidade, conheço todos aqui. Mas talvez você que está em casa ainda não creu com o coração para a justiça. Talvez ainda não confessou com a sua boca para a salvação. E você entendeu isso, se o Espírito Santo moveu o teu coração, quero te convidar a fechar os teus olhos e repetir essa oração comigo. Jesus, a Páscoa pode fazer toda a diferença na minha vida se eu entregar a minha vida a Jesus. Se eu decidir te seguir de hoje em diante, a fim de viver um relacionamento contigo. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Em Ti está a vida que eu preciso. Eu não quero viver como eu vivia antes de Te encontrar. Purifica-me, lava-me, cobre-me como o Senhor cobriu o homem no princípio. Eu reconheço o Teu sacrifício para que eu possa retornar aos Teus caminhos. E decido hoje viver uma vida debaixo não dos meus princípios, mas dos Teus princípios. Eu entrego a minha vida a Ti e recebo a Tua vida. Jesus, o meu único e suficiente Salvador. Amém. Deixa eu orar por você. Pai amado, aqui está a Tua palavra, Senhor. Aqui estão pessoas físicas, mas também agora muitas, Senhor, se conectando através da internet, ouvindo essa palavra, Senhor, na internet, Deus. Move o coração de cada uma delas agora onde elas estão. Seja numa sala, seja diante de um computador, diante de um celular, diante da televisão, ó Pai, aonde elas estiverem, que o Teu Espírito, Senhor, inunde este lugar, que o Teu Espírito inunde cada coração, ó Pai, descortine, Senhor, as vendas da mente, rompa, Senhor, as escamas dos olhos, Senhor, para que eles enxerguem a verdade da Tua luz, a verdade da Tua salvação, entrando em cada casa, em cada lar, em cada coração, ó Pai, daqueles que estão aqui diante de mim hoje, Senhor, que o Teu Evangelho pulse dentro deles, que
a tua verdade pulse dentro deles, Pai, para que nós não venhamos mais a esconder as nossas vergonhas, a nossa culpa com folhas de figueira, mas sejamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, Pai, sejamos cobertos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua vida, Senhor, sejamos restaurados ao propósito original, de que se padecermos hoje, se hoje for o nosso último dia, Senhor, Pai, nós voltamos de volta ao lar, nós nos encontramos pessoalmente contigo, Senhor, poderemos te abraçar pessoalmente, olhar nos teus olhos, ó Pai, e sermos recebidos com as tuas palavras, Senhor, vinde benditos do meu Pai, entrem na terra que eu preparei para vocês, onde não há mais choro, onde não há mais tristeza, onde não há mais lágrima, onde não há mais dor, porque as velhas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a tua promessa para nós, Pai, esse é o nosso destino final. Enquanto aqui estamos, decidimos viver por ti, Senhor, ainda que essa natureza esteja diante de nós, nós não vivemos mais segundo essa natureza, porque fomos feitos novas criaturas, assim nós cremos, ó Pai, e assim seja sobre essa igreja que me ouve hoje, Pai, assim seja sobre cada pessoa, Senhor, que as suas vergonhas não sejam cobridas por folhas, ó Pai, mas pelo sangue do Cordeiro, que os seus erros, ó Pai, a sua tentativa, Senhor, de cobrir os erros, ó Pai, não seja mais cobertas por folhas de figueira, Pai, mas sejam recebidos a certeza de que os seus pecados foram lançados, Pai, lá nessa escrita de dívida que foi rasgada e pregada na cruz, ó Deus, e hoje nós vivemos não pelas nossas próprias obras, Pai, mas como uma resposta ao que o Senhor fez. Que eles sejam cheios do Espírito Santo do Senhor, para viver a vida na sua plenitude, que a alegria que eles buscam, Pai, não esteja mais limitada a coisas ou pessoas, mas que a alegria do Senhor seja a força deles, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, Pai, que essa alegria inunde cada coração aqui presente, cada coração que me ouve conectado hoje, Pai, para a glória do Senhor, hoje e para todo sempre. Se você crê, diga: eu creio e eu recebo em nome de Jesus, amém, amém.